deve estudar alguma coisa com mais profundidade? Tudo a gente deve estudar com profundidade, não é? Porque o raso, com o raso a gente O não... raso é perigoso. O raso é perigoso, é. Aí a gente tá com o João Guimarães Rosa, a gente quer o profundo, né? Agora, o que a gente tem que fazer em literatura, por exemplo, na parte de língua portuguesa, a prova de língua portuguesa, em profundidade, tudo em relação aos livros, tá certo? Não dá para ir para a prova sem a leitura dos livros. Porque veja só, se são 4 questões, né? Pode até fazer um pouquinho mais que 5 questões, digamos assim, mas enfim, se forem 4 questões de literatura na segunda fase, se 4 de literatura, você pode, de 10 questões, você pode perder 4 de literatura, que são dos livros, contexto do livro. Então tem que ter lido o livro, não adianta ler resumo, não adianta ficar vendo os filmes, não. Tem que ter lido o livro, porque se pede o livro, então isso tem que estudar com profundidade mesmo. Além de ter lido esses livros, estudar, né? Ver os vídeos, por exemplo. Nós preparamos no cursinho da Poli estudos sobre esses livros, tá certo? Então é importante vocês fazerem as análises, né? Ler, mas não fazer a leitura ingênua, né? Ler os livros, mas ninguém vai para a prova só com a leitura, então tem que fazer análise dos livros, tá certo? Contexto histórico, por exemplo, tem livros aqui, Quincas Borba, né? Tá na época do Segundo Império, tá certo? Então a gente tem que fazer essas amarras também, conhecer, para ir para a prova bem preparado, aí sim. Então a gente não dispensa a leitura dos livros, não dá para passar na primeira fase, são 16 questões, né? A média é de 6 de literatura, não dá para perder 6 questões numa prova, porque aí você vai acertar todas de gramática, vai acertar todas de interpretação, não vai, né? Então estudar, a leitura dos livros é básica, ponto. Isso não só para a FUVEST, mas para a vida, né? Começando por aí. Olha, é isso que você colocou na questão dessa relação, por exemplo, da história com a literatura e tal. Acho que a gente poderia manter e até expandir, pensar, por exemplo, a questão para geografia, a questão de, às vezes, história com geografia, geografia com língua portuguesa e história. Tem as ciências humanas, elas dialogam entre si, né? Então isso é bastante importante. Então, em história mesmo, fala assim, eu tenho que então saber, às vezes, do detalhe, às vezes as pessoas pegam com coisas inúteis. Há muitíssimo tempo que não se exige coisa de memória nas provas de história, por exemplo, da FUVEST. Você saber o nome de um rei, de uma rainha, a data do mandato de um presidente da república, não sei o que, esse tipo de coisa secundária, isso é dado na questão, né? Então, a memória é um instrumento que está ali à parte. Mas é essa ideia de você se inteirar de uma obra literária, por exemplo, conhecer ali a conexão dela com um período histórico, fazer relações com geografia, com geopolítica, filosofia, sociologia e tal, dá uma abrangência maior na interpretação que aquela pessoa vai construir. Porque o que a FUVEST ela coloca lá no seu manual? Ela espera uma formação humanística do estudante. Então o estudante conheça de tudo um pouco, não é o hiperespecialista. E a gente, todo ano, a gente sempre reforça o pessoal. Não faça aquela conta burra, né? O que eu chamo de conta burra? Se eu acertar todas as questões de história, todas as de geografia, todas as de português, todas as de não sei o que, eu consigo e eu não preciso de tal matéria. Não, precisa de tudo um pouco. Das ciências da natureza, das ciências humanas, de português, de matemática. Então tem que ter uma visão abrangente. Não se vai para uma prova com a conta feita nesse formato que eu estou chamando de burro, entre aspas, porque a pessoa está criando uma falsa estratégia, é uma falsa segurança. As coisas se conectam e acho que você colocou de uma maneira bem legal que as nossas áreas elas estão conversando, elas não estão isoladas, elas não são distantes. E fora isso, assim, pegando esse gancho do Elias, não dá para fazer uma redação. A gente está pensando na primeira e na segunda fase, né? Não dá para ir para uma redação, fazer uma boa redação, sem, por exemplo, a gente fala de fazer alusões históricas, né? Isso eu não preciso de data para alusão histórica, mas você precisa de acontecimentos, de grandes acontecimentos. Então, quando você vai fazer uma redação, você puxa as alusões, né? Vamos fazer alusão histórica, né? Que a gente precisa muito, né? A gente puxa ali um conhecimento da história para quê? Para a gente fazer a conexão com o nosso tema. Isso é fundamental. Então, assim, estudar história para chamar para a base de uma redação, por exemplo, não só então para as primeiras fases, né? Não só para as respostas, mas também a filosofia e a sociologia. Como é que eu vou fazer uma prova de redação se eu não tenho a filosofia e a sociologia, se eu não tenho os filósofos, se eu não tenho os sociólogos para embasar os meus argumentos?
que argumento que eu vou fazer, como é que eu vou embasar os meus argumentos, que fundamentos que eles vão ter, que eu não chamo a filosofia, a história, a sociologia, não é? Então tem uma competência, tem, na verdade, tem um critério, são critérios de redações, né, de correção, que a gente tem que ter repertório. E o repertório, fazer uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão é uma coisa, mas ter repertório das áreas legitimadas pelo conhecimento, você ganha mais pontos, a sua redação, ela cresce mais quando você, por exemplo, argumenta e você baseia. No Kant disse isso. É isso, enfim, um historiador, você chama alguém, né, um Boris Fausto, né, você chama essas pessoas... Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, não é? Você chama essas pessoas, então a sua redação ela fica muito mais interessante, ela fica muito mais rica, não é? Então não é um teste mecânico que você vai fazer, você vai dialogar com as áreas para você mostrar que tem um repertório que você consegue embasar o seu texto com outras áreas do conhecimento, né? A área não se fecha. O conhecimento ele não é estanque em gavetas, não é assim, abre uma gavetinha e fecha, não. Exato. Não é. O conhecimento a gente separa, porque a gente tem que dar 50 minutos, ao que acabou ali o sinal, entrou o professor. Mas o conhecimento não é assim, a gente faz porque a escola é didática, né? Pedagógica e didática, então a gente tem que passar o conhecimento para o aluno, mas não são separados.